A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui em mais uma aula do nosso curso básico em Teologia Online. Nossa disciplina é sobre Teologia Bíblica e nós estamos estudando sobre Hermenêutica Bíblica. Iremos hoje iniciar a terceira aula sobre os materiais a quais são utilizados na Hermenêutica Bíblica. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Meus amados irmãos, nós temos como introdução que a hermenêutica, como disciplina teológica, ela continua árdua e espinhosa. Estivemos nessas duas últimas aulas compreendendo um pouco sobre uma introdução de hermenêutica às escolas, o desenvolvimento da hermenêutica bíblica durante as eras e até hoje nós temos algumas dificuldades acerca da hermenêutica bíblica, pois nós vimos a diferença do que é exegese e exegese. Então, nunca se viu tanta exegese, onde as pessoas querem colocar o seu desejo, os seus pensamentos nos textos bíblicos. Então, estudar a hermenêutica é de fato algo árduo e espinhoso, pois o intérprete ele vai ter diante dele esses textos bíblicos a qual ele precisa de muita humildade e honestidade para interpretar da forma correta e também aplicar de forma saudável para a igreja. Então, todos os docentes e alunos que se prestam a essa caminhada e essa nobre trilha da disciplina precisa o tempo todo de auxílios exegéticos. E a aula de hoje nós vamos estar apresentando alguns desses auxílios. Então, tanto o professor, tanto como aluno, sempre precisam de auxílios. E essa aula tem como proposta ensinar aos exegetas quais materiais ou ferramentas que eles devem utilizarem para auxiliar na interpretação bíblica. Eu queria fazer aqui uma analogia acerca de um texto que se encontra em Efésios, acerca da armadura de Deus, onde o apóstolo Paulo ele vai apresentar alguns elementos, alguns materiais que podemos chamar de ferramentas, utensílios daqueles guerreiros, daqueles soldados naquela época. Nós temos o capacete, nós temos a couraça, nós temos o escudo, a espada, o cinto e as sandálias. Agora imagine um soldado com toda essa ferramenta e não saber utilizar. É uma passagem bíblica também que quando o rei Davi, na época ainda era Davi, foi enfrentar o gigante Golias, o rei Saul disponibiliza algumas ferramentas dos soldados. E não cabia em Davi, pois nem conseguia levantar a espada, ele conseguia levantar direito. Então, se tinha materiais disponíveis para Davi, mas Davi não sabia utilizar naquele momento aquelas ferramentas. Então, Davi vai usar a funda e pedaços de seixos, de pedras. Então, era a ferramenta que Davi sabia utilizar. Então, essa aula tem como proposta que o estudante ele saiba utilizar os materiais que são disponíveis para o exegeta. Então, o apóstolo Paulo vai estar aí dando em Efésios, explicando para que serve cada um desse elemento da armadura de Deus. E da mesma forma, a nossa aula hoje, nós vamos estar apresentando algumas das ferramentas
que o aluno ou que o próprio professor deve ter para interpretar bem o texto. Então, claro que o elemento principal é a oração e a Bíblia, mas nós vamos ver algumas outras ferramentas. Nossos materiais hermenêuticos, a nossa armadura hermenêutica, nós temos alguns materiais. E um deles é chaves bíblicas ou concordâncias bíblicas. Se vocês observarem, concordância bíblica é uma concentração de textos acerca de um tema específico em ordem alfabéticas de termos bíblicos. Então, o primeiro a idealizar uma obra deste gênero foi o cardeal dominicano Hugo de Saint Caro, que em 1230 compilou uma concordância verbal da Vulgata. Então, se vocês perceberem, vocês pegarem um exemplar bíblico, uma literatura bíblica, no final, algumas bíblias, ela vai estar com as concordâncias bíblicas. Então, isso vai auxiliar, isso vai ser uma das ferramentas que o estudante, o seminarista, ele vai utilizar. E a concordância bíblica ela tem dois objetivos. Primeiro, localizar passagens e segundo, auxiliar o leitor da Bíblia no estudo de determinados assuntos. Vamos lá. Suponhamos que alguém se recorde que a Bíblia fale de uma certa palavra, de um certo nome, local, mas a pessoa, o estudante ou o leitor não lembra. E consulte a concordância bíblica. Então, eu botei aí um exemplo da palavra casar. Casamento, que vem de casamento, de casar. E você não lembra onde tem uma passagem falando sobre casar. Então, quando você pega a Bíblia, você não vai lembrar de casar, mas lá atrás, em algumas Bíblias de estudo, ou até mesmo que não é de estudo, tem as concordâncias bíblicas. E quando você for lá para trás, você vai encontrar concordância abreviada e você vai também encontrar índice temático geral. Ambos são concordância bíblica. Então, a concordância abreviada vai ser o primeiro objetivo, vai ajudar você a localizar passagens. Aí você vai lá casar e vai estar lá assim, CF, que é confira também desposar, porque para nossa compreensão casar fica mais simples, mais fácil de entender. Mas algumas passagens bíblicas não vai estar casar, vai estar a palavra desposar. E quando você vai lá procurar na concordância abreviada, você vai encontrar algumas referências. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, passagem que vai falar sobre casar. E você também pode conferir a palavra despojar. Então você tem aí em Deuteronômio 24:1 uma passagem falando sobre casar. E também você vai estar lá em Malaquias, profeta Malaquias 2:11, falando também sobre casar. Então, essa é o primeiro objetivo da concordância bíblica, ajudar o estudante ou o leitor a localizar passagens. E o segundo objetivo é auxiliar o leitor da Bíblia no estudo de determinados assuntos. Então, na própria concordância bíblica, algumas vai vir primeiro concordância abreviada ou primeiro vai vir índice temático geral. Nesse índice temático, vamos dizer que você quer pesquisar fazer um estudo sobre amor. E você vai lá ver a palavra amor. E vai ter várias referências. Ele vai botar lá amor de Deus. Aí você vai ver Êxodo 19:4. Você vai ver o amor de Deus para com Israel. Levítico, você já vai ver aí também falando sobre amor. Nos Salmos, você também vai ver o amor de Deus para com Davi. Você vai ver em João 3,16 o amor de Deus para com o mundo. Então, sobre o amor de Deus, tem o amor de Deus para a nação, o amor de Deus
para com para o povo de Israel, o amor de Deus para um indivíduo e o amor de Deus para todo o mundo. Então, só aí você pode dar uma doutrina, pode dar um estudo. O amor de Deus. Meus irmãos, nós vamos estudar o amor de Deus em 3 perspectivas. O amor de Deus para com o indivíduo, a gente vai ver isso no Salmo 56:8, e aí você explica todo o Salmo 56, o que é que Davi estava passando. Segundo ponto do seu estudo, vamos ver o amor de Deus para com Israel, e que também nós podemos aplicar o amor de Deus para a igreja. Então agora o amor de Deus para uma nação. E por último, terceiro ponto, você vai falar sobre o amor de Deus para a humanidade, para o mundo, que é quando ele envia o Senhor Jesus Cristo, para vir aqui na Terra. Então só aí você consegue fazer um estudo nesses 3 pontos. Mas se você também quiser fazer um estudo, falar sobre o amor de Deus, você também pode falar que o amor como um grande mandamento. Você tem Mateus 22:37 e você vai também ver que lá em Levítico, em Deuteronômio, vai falar também sobre o amor como um grande mandamento. Você vai ver também o amor para com o próximo, e aí tem passagens bíblicas, você vai ver também em Levítico, vai ver em Ruth, vai ver em Isaías, em Mateus e em 1 João 3,17. O amor também para com os inimigos, que se deve ter também em Lucas 6:27. E nós vamos ver também o amor para com os dons espirituais. Então nós devemos ter o amor e o zelo como aquilo que Deus nos deu para com os dons. Então você pode fazer aí um grande estudo e fazer uma temporada aí, mais ou menos de um mês, dando uma doutrina falando só acerca do amor, falando desses tópicos. Então a gente consegue entender aí. Nós temos também como a segunda ferramenta de materiais hermenêuticos, dicionários e enciclopédias bíblicas. Não devemos confundir, dicionário com concordância e enciclopédias. Um exemplo, o dicionário não se propõe, como as concordâncias, a reproduzir os textos sagrados, e sim oferecer cada assunto uma exposição mais ampla. Ou seja, na concordância bíblica você vai pesquisar uma palavra e ele vai dar várias referências de passagens bíblicas. O dicionário ele não tem essa proposta. O dicionário ele vai apenas explicar o significado daquela palavra. E os assuntos tratados envolvem pessoas, lugares, geografia, história, cultura, costume das terras no tempo bíblico. Um exemplo, se na concordância bíblica, voltando aqui, a gente vai pesquisar sobre amor, a gente viu o amor de Deus, o amor de Deus, o amor como um grande mandamento, o amor para o próximo, o amor aos inimigos e aos dons espirituais. Quando a gente vai para o dicionário, a gente vai encontrar lá amor, tanto no hebraico como amor no Novo Testamento em grego. Vamos dizer que você encontra aí, o estudo é sobre Colossenses 3,14. E alguém quer usar o texto de Colossenses 3,14 como para um encontro de casais, para um estudo para casais. E aí você vai pesquisar, está lá o texto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que ele é perfeito. Então, quando você for fazer o estudo sobre o amor, aí você vai lá para o dicionário. E quando vocês pegarem um dicionário e for pesquisar sobre o amor, lá no grego, o amor, existem 4 tipos de amor. O ágape, o philos, o ero e o storge. O amor ágape, sua descrição é um amor incondicional, que é o amor abnegado. Ou seja, num contexto, é um amor divino. A fonte é Deus. O amor philos, a sua descrição é o amor fraterno, é o amor de amizade, está no contexto de amizade,
sua fonte é o homem. E o amor eros é o amor numa descrição física, no contexto, é um contexto erótico, que já vai envolver os sentidos, homem e mulher. E você vai ver também o amor eston, que numa descrição, o amor familiar, é um contexto familiar, a fonte é família. Mas aí escolheram um texto lá de Colossenses 3,14 para encontro de casais. Mas quando você vai pesquisar essa palavra amor lá no grego, é o amor ágape. Então o contexto não é para encontro de casais. Então vocês, de uma forma vocês querem, vai pregar sobre o texto, queremos parabenizar ao grupo que escolheram o tema muito bom. Entretanto, esse amor aqui não é um amor de esposo para com esposa, de cônjuges. Não é um amor no sentido físico. Aqui é o amor divino. A fonte é divina, é o amor ágape. Esse amor aqui é o amor incondicional. Aí você vai lá para a carta aos Efésios, que vai dizer que os maridos devem amar as esposas assim como Cristo ama a igreja. Aí você vai pegar agora esse texto de Efésios e vai dizer, olha, o texto qual foi escolhido foi falando sobre o amor. Esse amor que é o amor de Deus. Então, os cônjuges devem se revestir desse amor incondicional. E o marido deve amar sua esposa de forma incondicional. Porque Paulo escreveu aos Efésios que os maridos devem amar as esposas da mesma forma que Cristo ama a igreja. E esse amor de Cristo é uma fonte divina. Então você consegue fazer um estudo através apenas do dicionário, entendendo em que forma a palavra amor, o contexto está. Então é muito interessante que, para que não viram a exegese ou viram pretexto, então o dicionário vai ajudar o exegeta, vai ajudar o leitor, o estudante, o seminarista, a entender o contexto a qual a palavra amor está. Um exemplo, a Bíblia vai dizer que Davi amou a Jonatas. Então a gente vai ver aí, infelizmente, surge agora uma nova interpretação ideológica, que você vai ver isso na aula passada, que é a hermenêutica pós-moderna, que tira o pensamento do autor, tira as verdades bíblicas para botar agora a exegese. E a exegese é o meu desejo, é os meus pensamentos. E a hermenêutica agora contemporânea dos nossos dias é colocar as ideologias. E uma das ideologias é da homossexualidade. E agora existe a Bíblia gay. E a Bíblia gay vai dizer que aquela palavra amor de Davi para com Jonathan é no amor no sentido eros, o amor físico, é o amor ali erótico. Mas quando você vai fazer uma exegese e vai estudar, pega aquela palavra lá no hebraico, você vai ver que é um amor de uma fonte ali, filos, fraternal, de amizade, né? Um amor de homem para com homem, é um amor fraternal entre irmãos. Então é interessante o dicionário bíblico. Então vocês, como exegeta, devem ter uma Bíblia ou um livro de concordância bíblica e ter aí um dicionário bíblico. Então temos aí uma gama de dicionários. Então eu, por exemplo, tenho o Vine e eu tenho o The Strong, né, que é muito bom. Mas existem outros bons. E aí tem alguns aí no slide, vocês podem consultar, o Wycliffe, o Tyndale, tem vários dicionários aí bons. É interessante também que vocês vão pegar alguns dicionários, por exemplo, em algumas bíblias vai ter, aí você vai lá pesquisar sobre a palavra aqui, maná. Aí diz aqui no dicionário, alimento milagrosamente fornecido por Deus aos israelitas durante 40 anos que passaram no deserto. Era como uma semente pequena e muito branca. Aí alguns dicionários e algumas enciclopédias, você vai ver lá como era o formato, a foto do maná. Outras vai lá botar a passagem
vai dizer o que significava o maná. O dicionário vai dizer qual é a palavra lá no grego, quando aparece a palavra maná no Novo Testamento. No Antigo Testamento, qual é a palavra que aparecia, né? Você vai ter a palavra, um exemplo, nardo. Aí você vai pesquisar sobre nardo, vai estar lá. Planta de cujo caule e raízes se prepara um perfume muito caro. Aí você, poxa, nardo, você vai ver a palavra nardo. Uma pessoa que não sabe o que é nardo vai pensar que é o nome de alguém. Aí você vai lá para um dicionário, vai pesquisar o que é nardo, né? Aí você vai entender aquela passagem melhor. E nardo era uma planta que fazia os perfumes muito cheirosos, que se fazia os perfumes mais caros da época, dos tempos bíblicos. Então o dicionário vai lhe ajudar muito nesse sentido. E alguns dicionários vai dizer que a palavra nardo vai aparecer em Marcos 14:3. Então o dicionário é muito bom para essa questão. Outro material, ainda nós vamos ver agora, são as versões e traduções bíblicas. Um exemplo, temos várias versões. Eu, por exemplo, tenho a Bíblia hebraica, né? Toda no Antigo Testamento, é a chamada Tanakh, e toda no hebraico, que vai ajudar você a ter uma compreensão melhor. Então, eu consigo fazer alguns textos, eu consigo ler em hebraico, outros em grego também. Aí eu já tenho um léxico, né, que ajuda também, para você entender um pouco lá no original como é que tá. Que vai ajudar a entender os finais das frases, se é um pronome, se é um adjetivo, o tempo do verbo. Então, existem várias traduções. Mas a gente vai ver que existem algumas versões bíblicas em português. Professor, qual é a melhor? Professor Humberto, qual é a melhor? Não existe a melhor. É interessante que o exegeta, o seminarista, o estudante, tenha vários tipos de traduções e versões bíblicas, para que ele possa ter uma melhor compreensão, às vezes, do texto. Ok? Isso ajuda bastante. Então, são diversas traduções da Bíblia que existem em circulação. Eu, por exemplo, tenho algumas principais que eu vou estar falando. Entretanto, é interessante a gente saber os tipos de traduções. Nós temos a tradução literal e formal. Essa tradução literal e formal é uma tradução que procura expressar com toda a fidelidade e o máximo de exatidão do sentido das palavras originais. Ou seja, é aquela que vai procurar se aproximar mais do sentido original. A princípio, na tradução literal, o tradutor traduz a palavra por palavra. Ele não se preocupa em manter o entendimento ou a ideia do texto. Ele foca em manter a estrutura original e coloca as palavras correspondentes. Tem o objetivo de traduzir mantendo a estrutura do texto original. Eu vou explicar isso um pouco mais na frente, tá bom? Já a tradução idiomática é uma tradução popular que procura formar mais a forma mais natural de expressão. E a tradução dinâmica é uma tradução que se esforça para ser fiel ao sentido, ou seja, à ideia original do texto, e é compreendida ao público atual. A preocupação do tradutor é baseada no significado e não em manter a estrutura original do texto bíblico, e nem as expressões idiomáticas, que são aquelas palavras de difícil compreensão. Então, a preocupação da tradução dinâmica é justamente explicar o significado hoje daquilo que Deus disse para o seu povo, em uma outra época, em uma outra cultura, em um outro tempo, tá bom? Então agora nós vamos ver aí uma questão que a Bíblia, o texto bíblico, o original, o Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico. E a tradução que nós vamos ter, a principal tradução do hebraico e do aramaico, é a Septuaginta. A Septuaginta foi um grupo de tradutores, 70, que vão traduzir a versão do Antigo Testamento para o grego, tá bom? E aí nós vamos ver aí uma tradução. Essa tradução é chamada Septuaginta, que eles vão traduzir para o grego. Lembrando que, por que para o grego? É porque no período que
a Grécia foi a potência mundial, Alexandre o Grande ele tinha como uma das estratégias de guerra fazer o grego helenístico, ou seja, o grego era, vamos dizer, o idioma principal e falado. Ou seja, se a Grécia, Alexandre estava dominando muito os terrenos, então ele não conhecia muitas vezes o idioma a qual ele dominava. Então ele dominava aquelas pessoas e ensinava o grego para até mesmo ter uma melhor comunicação e fazer um comércio melhor. Mas Alexandre o Grande, diz a história que quando ele entra em Jerusalém, os judeus não se renderam, não quiseram lutar, estavam todos de branco, simbolizando questão de paz, nenhuma resistência, e ele fica encantado com a literatura judaica. E ele não manda desfazer da literatura judaica, e pelo contrário, se encanta tanto pela cultura, pela religião, que ele manda traduzir toda a literatura principal, a Taná, para o grego, para que, para onde ele chegasse, as pessoas entendessem um pouco da cultura judaica. Então isso tem uma contribuição muito grande para que, aonde os gregos dominassem, eles conhecessem a literatura hebraica, judaica, e conhecessem Deus. E aí nós temos agora, na era do Novo Testamento, na época de Jesus, neotestamentário, foi todo escrito no grego koiné. E aí nós temos a principal tradução, que é a Vulgata, a versão latina de Jerônimo, que também é apoiada pela Septuaginta. Então a gente tem o texto original e as traduções. E quando a gente vem agora para nós, que é traduzir do grego para o português, e a gente viu aí na disciplina anterior de teologia sistemática, a gente estudou sobre bibliologia, a gente falou um pouco sobre isso. Então é interessante vocês olharem lá um pouco sobre essa questão de tradução. Então nós temos aí os desafios de uma tradução da Bíblia. Quais são os desafios? A dificuldade com os manuscritos antigos, a dificuldade da compreensão do texto, a dificuldade do significado das palavras, o fator sociológico, histórico e literário. Então, a dificuldade decorrente da peculiaridade da língua bíblica. Então, as descobertas arqueológicas também vai ser um grande desafio para a tradução, porque se tinha uma ideia e quando você vai lá e descobre algumas coisas arqueológicas, ou vai contribuir ou vai desfazer tudo. Então, a arqueologia é um impacto muito que vai ter na Bíblia. E qual as Bíblias, as versões que nós temos? Nós temos aí, eu botei pelo menos as principais que eu tenho, que eu indico para vocês. A Bíblia de Estudos NVI, que é a da Sociedade Bíblica, que é a nova versão internacional. Nós temos também a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje. Nós temos aí a Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada. Nós temos a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida e fiel. Nós temos aí a King James, que é muito boa também. E tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, que é bom também porque lá tem os livros apócrifos, que isso ajuda também na questão do conhecimento. Então é interessante o estudante seminarista ter essas versões. Entretanto, agora a gente vai aprender qual delas, que tipo ela é. Se ela é formal, se ela é dinâmica, e a gente vai estar um pouco agora entendendo como é que é a composição desse tipo de material. Temos um texto aqui. E Jesus disse-lhe: podem porventura os filhos da bodas jejuar? Nós temos aí numa revista Almeida corrigida. Nós vamos agora para a NVI, na nova versão internacional. Jesus respondeu:
como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? A gente já percebe aí uma diferença de uma versão para outra, em Marcos 2,19. E agora nós vemos aí para uma outra versão. Tem uma versão agora mais dinâmica. Vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Vamos lá. Nós temos aí 3 tipos de versão. Nós temos aí uma versão formal, uma versão idiomática e nós temos aí uma versão dinâmica. A NVI, ela é mais idiomática, mas também ela tem uma tendência dinâmica, tá bom? Mas eu considero ela mais idiomática. Ela vai procurar um pouco mais traduzir a questão das palavras difíceis. A Almeida, ela é muito formal. Ela vai muito no que o original quer dizer, que normalmente é o que se usa hoje nas igrejas, que é a revista corrigida ou a atualizada. Então, no original, Jesus vai dizer assim: porventura, os filhos das bodas jejuar. E o que é filhos das bodas? Isso lembra as bodas do cordeiro, isso lembra a questão de casamento. Então, quando a gente tem essa ideia, já tem uma ideia, mas você vai para uma outra versão que já vai usar convidados do noivo. Então, filhos das bodas os convidados de um noivo. E quando você vai para uma dinâmica, vai dizer assim, os convidados de um casamento. Você vai ver que a tradução de uma Bíblia, uma versão da Bíblia, vai ajudar muito na compreensão da ideia original do texto. Então, normalmente nós temos aqui a versão corrigida ou atualizada, você vai pegar aquele texto e vai ficar, meu Deus, o que é isso? Aí você às vezes vai para a questão de um dicionário, não vai encontrar, não vai lhe ajudar muito. Você vai para a questão lá da concordância bíblica, também não vai ajudar tanto. Mas a versão bíblica, né, as traduções bíblicas, vai lhe ajudar a compreender muito. Tá entendendo? Então, nós temos aí um dos materiais, uma das ferramentas que o seminarista deve ter, são esse tipo de versões bíblicas, formal, idiomática e dinâmica, para que ele possa entender melhor. Quando a gente fala de hermenêutica, é a arte de interpretar o texto. Então, as versões bíblicas ajudam bastante. Outro texto que nós temos aí é em Filipenses, né? Que vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós temos aí a revista Almeida corrigida. Então, algumas versões podem prejudicar. Por quê? O entendimento. Apesar de para algumas pessoas falar mais ao coração. Então, nós, erradamente, podemos desenvolver crenças e entendimentos equivocados baseados em uma versão. Um exemplo. Lá em Gênesis, tem uma versão bíblica que vai dizer assim: e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Aí você, meu Deus, Deus se arrependeu. Veja o que isso vai criar na sua mente, no seu entendimento. Vai fazer você desenvolver uma crença ou até mesmo uma heresia. Então, se Deus se arrependeu, Deus erra. Então, se Deus erra, Deus não é perfeito. Deus não é perfeito. E nem tudo que Deus faz é bom e agradável e é perfeito. Veja que a versão bíblica, uma palavra pode fazer um conceito errado. E quando a gente vai para o original, aí você vai pegar um dicionário e vai estudar essa palavra se arrependeu. Aí você vai lá ver na palavra se arrependeu. No hebraico não é se arrependeu. Numa outra versão vai dizer assim: e Deus se entristeceu. E se entristecer é diferente de se arrepender. E a gente já estudou em aulas passadas que se arrependeu ou se entristeceu é um antropomorfismo. Ou seja, o autor
ele usou uma figura de linguagem chamada antropomorfismo, colocar sentimentos ou partes físicas do homem na divindade para uma melhor compreensão. Ou seja, para que o leitor pudesse entender melhor, Moisés vai usar a palavra entristeceu-se lá no original. É a palavra que se aproxima mais. A versão que mais se aproxima desse texto é se entristeceu e não se arrependeu. E nesse texto aí, posso todas as coisas naquele que me fortalece, você diz assim, poxa, eu posso qualquer coisa, posso tudo. Mas quando você vai para uma linguagem de hoje, mais dinâmica, veja que o texto vai dizer, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, a ideia que a gente tem de uma palavra, de uma Bíblia na tradução mais corrigida, qual é? Posso tudo. Se eu posso tudo, então eu nunca vou passar por um momento de dificuldade. Por quê? Quando vier dificuldade, eu posso tudo. Então eu vou desfazer a dificuldade. Mas quando, na verdade, a ideia do texto não é essa. Quando você vai para uma linguagem mais dinâmica, vai dizer que a força não é você que pode. É a força que vem do Messias, de Cristo, aquele que morreu por nós. Então é Cristo que nos dá a força para que a gente possa enfrentar qualquer situação, seja ela agradável, seja ela desagradável. Ou seja, não é a sua força. Aí é aquela questão do que o profeta Jeremias vai dizer. Olha a Bíblia interpretando a Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, que faz do braço a sua própria força, do seu intelecto, né? Também a sua inteligência. Ou seja, a gente pode todas as coisas, não é que a gente pode, ou seja, é Cristo que nos faz a gente ter força para enfrentar e nos fortalecer diante das situações. Então isso vai mudar completamente a ideia que a gente tem desse texto, sem consultar nenhum dicionário, sem consultar nenhuma questão ainda, vamos lá, da concordância bíblica e nenhum comentário que vai ser a próxima ferramenta. Ou seja, com as traduções a gente já pode ter uma ideia do texto original. Vamos lá para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta dos materiais hermenêuticos são os comentários bíblicos. E os comentários bíblicos são classificados de acordo com o seu planejamento. Então nós temos o dicionário, comentários bíblicos que tem sermonários, exegéticos e devocionais. Ou seja, quais são os sermonários? Você vai pegar alguns comentários bíblicos e vai dizer assim, vamos dar exemplo. Pegar aqui. Gênesis 1. Ele vai pegar lá a criação, né? Vai pegar a criação do 1 ao 3, fala sobre isso. Do 4 ao 7, o comentário vai comentar sobre isso. Do 7 ao 17, vai comentar tal coisa. Ele vai dividir o capítulo 1 em comentário de sermões. Do 1 ao 5 fala sobre isso e tal. Nós vamos já ter comentários exegéticos, ou seja, ele vai trabalhar texto, versículo por versículos, palavra por palavra, isso aí depende muito dos comentários. Nós temos aí comentários já mais devocionais, ou seja, ele vai pegar o texto e agora vai explicar, vai aplicar mais o que é que aquilo quer trazer para nós, de uma forma, vamos dizer assim, mais aplicada. E dentro desses aí, nós temos aí 3 tipos que eu tenho, esses dicionários, que ajuda muito. Nós temos o da Pentecostal, da CPAD, e o Bacon. Ambos são sermonários e exegéticos. Vai trabalhar bem isso. Mas temos aí o de Hernandes de Lopes também, embora ele não seja fabricado pela CPAD, pela editora Agnus,
Mas os comentários de Hernandes Dias Lopes, ele vai aplicar muito bem. Ele vai fazer um devocional muito bom. Então, esses 3 comentários aí, existem vários, tá bom? Mas eu acho que esses 3 principais aí, o pentecostal, tanto do Antigo e Novo Testamento, muito bom, o Beco, muito bom, e o de Hernandes, também muito bom. Então, para mim, esses 3 são os 3 principais. Existem outros bons também, tá bom? Mas os comentários bíblicos, ele vai comentar sobre o texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que é que ele vai explicar, vai comentar, tá bom? Vai explicar o que esse versículo quer dizer, tá bom? Então, os comentários são muito bons, é outra ferramenta muito boa. Então, nós temos aí uma dinâmica, agora nessa parte dinâmica, que para traduzir um texto, é bom lembrar que existe uma grande diferença no tempo. Então, exemplo, na África e Brasil, as geadas são as ideias desconhecidas. Então, falar sobre neve, a questão de neve no Brasil é difícil. A gente vai ter no Rio Grande do Sul, mas o clima do Brasil ele é tropical. A África também tem a parte lá que tem algumas geadas, mas não é comum. Então, quando vocês verem algum texto falando assim, alvo mais que a neve, então você pode explicar que é uma neve, mas qual é a dinâmica para quem está aplicando o texto? É que você possa usar um exemplo. Imagine você numa questão, vamos dizer assim, hoje no Brasil, mais branco do que as nuvens que estão nos céus. Então, seja, para quem você está pregando, você associar com a linguagem, com o contexto que aquela pessoa está inserida, o texto fica melhor para ter essa dinâmica, para ele entender. Então, um dos desafios hoje dos pregadores é justamente isso, ele conseguir pegar o texto bíblico e interpretar para o contexto a qual ele está. Então, isso é muito... É aquilo que eu falei, é a parte árdua e espinhosa da hermenêutica. Outra questão é camelos e desertos. Para quem mora numa região de floresta, feito nós, é desconhecida. Então, você está falando de deserto e floresta, que vai ter muito... desertos e camelos, que tem muito na questão bíblica. Então, o que é que você vai associar? Né? Imagine você estar andando na mata, nas florestas, você já vai usar a questão do cavalo, né? Então, vai ajudar muito nessa questão de dinâmica. Pega o original fala de deserto, cavalo e camelo, e aí você, olha, trazendo para nós, imagine nós numa mata, numa floresta, e usando a cavalo. Quem mora no Alasca, você falar de ovelha, de gafanhoto, são ideias desconhecidas. Então, para outras também, anjos, demônios, centurião, de sinagogas, para algumas culturas são ideias desconhecidas. Imagina você falar de centurião. O que é centurião? Então, quando você vai pesquisar, centurião era um militar, né, que era responsável por 100 soldados. Então, você imagina um supervisor numa empresa que tenha 100 funcionários responsáveis por ele, um supervisor, um encarregado. Então, você consegue fazer essa dinâmica. Então, esse é um desafio. Interpretar no original e fazer uma dinâmica para os nossos dias, sem perder, claro, o conteúdo do que fato a Bíblia quer mostrar. Então, essa é a dinâmica que nós temos na interpretação. Atividade nossa vai ser qual? A nossa atividade vai ser escolher um texto e usar a hermenêutica no sentido literal, comparar os textos em versões bíblicas diferentes, fazer uma aplicação moral e fazer uma aplicação espiritual, tá bom? O texto que nós vamos estar utilizando vai ser esse daqui, que é um texto a qual a gente falou aí, Marcos 2,19. Vocês vão pegar aí várias versões, algumas versões já estão aí, vão analisar palavra por palavra
vocês vão pegar agora aí o sentido moral do texto, o que é que esse texto moralmente tem para falar, o que é que esse texto espiritualmente quer falar, e vocês vão aplicar, tá bom? Então essa vai ser a nossa dinâmica. Então nós temos aí a nossa atividade, que você vai comparar, vai escolher aquele texto, vai comparar o texto com as versões, sentido literal, fazer aplicação moral e espiritual. Resumindo, a aula de hoje foi explicando sobre, na hermenêutica, quais materiais devem ser utilizados para que a gente possa fazer uma melhor interpretação. Então, resumindo, nós temos aí 3 ferramentas, 4, né, na verdade, aí, muito importante. Nós temos a concordância bíblica, nós temos os dicionários bíblicos, as versões bíblicas e os dicionários bíblicos. Então, que vocês possam utilizar, que cada material desse sirva para a glória de Deus e para que quando vocês estiverem diante dos textos sagrados, vocês possam fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, né? Interpretar bem, aplicar bem para a glória de Deus e que vocês possam alcançar o objetivo e que o Espírito Santo use em vocês poderosamente na interpretação bíblica. Amém, meus irmãos? Eu sou o professor Humberto Carlos e assim estamos finalizando mais uma aula de hermenêutica bíblica. Que Deus abençoe meus irmãos e até a próxima aula.